Aqui é Sam e agora vamos encarar as feras. 100 anos de solidão, escrito por Gabriel Garcia Marques. Vamos começar do começo. Você deve estar pensando, por favor, não me dê spoilers. Talvez a coisa mais importante a respeito dessa obra que precisa ser mencionada é: não se preocupe com spoilers. Você já vai entender por quê. Aqui nessa primeira página tem a árvore genealógica da família Buendia. E esse livro todo é sobre a família Buendia. Desde o início do casamento do Arcádio com a Úrsula, a narrativa explica como se deu o casamento do José Arcádio Buendia com a Úrsula Iguarã e todos os filhos e netos e sobrinhos e familiares que tem até o último. De cara, na primeira página, o livro já te conta quem casa com quem tem filho, quem não tem filho e quando termina a linhagem. E os spoilers não param por aí. Logo no primeiro parágrafo da primeira página, onde começa o texto, diz o seguinte: muitos anos depois, diante do pelotão de fuzilamento, o coronel Aureliano Buendia havia de recordar aquela tarde remota em que seu pai o levou para conhecer o gelo. E o primeiro parágrafo já fala que um dia, na vida do coronel Aureliano, ele estará diante de um pelotão de fuzilamento. Então a história volta para o início, explicando como se deu o casamento do José Arcádio com a Úrsula, em seguida o nascimento dos filhos, e chega à infância do coronel Aureliano e naquele dia em que ele viu gelo pela primeira vez. Tudo nessa história acontece ao redor da família Buendia e como a família Buendia fundou a cidade de Macondo, como a família Buendia fez parte da prosperidade de Macondo e da mesma forma como a família Buendia esteve envolvida na decadência de Macondo. E mais uma vez, isso não são spoilers, porque a todo momento nesse livro ele salta pra frente e depois volta. Ele começa a descrever um personagem que acabou de nascer ou é apenas uma criança e em um parágrafo ele fala, mas dali a 70 anos ele vai morrer dessa forma, sendo que o personagem ainda é uma criança. Então você vai acompanhando toda a história até chegar lá na frente pra ver como é que isso se dá. Então, assim, não importa muito o que vai acontecer, mas sim como acontece e como todos os elementos da vida desses personagens os levam para determinados lugares. Mas se você acha que a família Buendia é uma família como a sua, em que alguns parentes são mais inteligentes, outros são mais bonitos, outros são mais teimosos, outros morrem cedo e alguns outros vivem até demais. Sim, tem tudo isso, mas com um toque de fantasia. E isso é a coisa mais impressionante dessa história, porque ao mesmo tempo que tudo é real demais, a vila, aquela vida provinciana, os pensamentos, as atitudes dos personagens, o desenvolvimento do dia a dia deles, as questões emocionais e os dramas cotidianos, ao mesmo tempo tudo é extremamente fantasioso. Eu vou dar um exemplo, e é um exemplo logo do início do livro, para, enfim, não avançar demais. E outra coisa também, nesse livro acontece muita coisa. Não dá pra lembrar de tudo, não adianta. E o tempo todo eu ficava voltando para essa primeira página. Você acha que, se para garantir que todas as suas surpresas sejam ainda mais surpreendentes, e você tentar ignorar essa primeira página, esquece. Toda hora eu tinha que ficar voltando pra cá pra lembrar quem é neto de quem é filho de quem é sobrinho de quem é amante de quem. Vai por mim, você vai ficar consultando essa primeira página o tempo todo. Então não adianta querer pular isso ou fazer de conta que ela não existe pra evitar spoilers. Como eu falei, spoilers é um conceito que não se aplica a esse livro. À medida que a vida dos personagens avançam de uma maneira que é muito familiar pra nós, pra nossa vida real e cotidiana, ao mesmo tempo acontecem coisas impressionantes. Eu vou dar apenas um exemplo, que é logo do início do livro, que é o seguinte. É uma indígena que diz que está fugindo da tribo dela porque lá se abateu uma doença mortífera, que é a doença da privação de sono. As pessoas param de dormir, elas ficam acordadas o tempo todo. E por causa disso elas começam a esquecer. Então o primeiro sintoma é não conseguir dormir e o segundo sintoma é começar a esquecer. E pode existir uma doença dessa? Pode, assim, existem doenças degenerativas e diversas formas de demência no mundo.
mas a forma como ele explica essa doença e como se dá a contaminação dessa doença e como a cidade reage a essa epidemia é muito fora do normal, é bem fantasioso. Enquanto eu li esse livro, eu pensei várias vezes num filme chamado Peixe Grande, do Tim Burton. E eu tenho certeza, agora que eu li 100 Anos de Solidão, eu tenho certeza que, se não for a principal, é uma das maiores inspirações que Tim Burton teve para fazer um filme como Peixe Grande. Porque Peixe Grande é exatamente isso. Ele está contando uma história de um pai, de uma família, de como ele conheceu a esposa e de tudo que ele viveu ao longo da vida dele. E ao mesmo tempo ele fala coisas fantásticas. Que a gente fala, isso é história de pescador, não tem como, não existe.